Mauro, surpreendeu a atuação do Atlético? E outra, o Palmeiras segue sendo favorito? Eu acho que o Palmeiras ainda é favorito, minha opinião. Que eu acho que o Palmeiras tira essa diferença em casa. Matematicamente não é. Não, sim, matematicamente. Só que eu acho o Palmeiras mais time que o Atlético Paranaense e acho que o Atlético não vai querer jogar nesse jogo de volta. O Atlético não quis jogar contra o Flamengo, foram 22 finalizações. Aí eu acho que foi incompetência do Flamengo não fazer o gol naquele primeiro jogo da Copa do Brasil. E tá surpreendendo, esse time, Mauro, pode mudar? O Filipão pode ter percebido, pô, tá bom, não vou mais ficar sem jogar porque eu já vi que não dá certo. Contra Flamengo, contra Palmeiras, ou não. Ou você acha que no jogo de volta não vai surpreender em nada, vai ser um ferrolho e o Atlético Paranaense é o favorito, na sua opinião, por dificilmente levar gol? Eu me surpreendi com a escalação, né, e a postura. Eu não esperava o Atlético tão agressivo e acho que foi muito saudável. Ganhou o jogo por isso. Porque se você não ataca, você só faz gol de que maneira? Só se você ganhar de presente, como bola o Palmeiras parada. Ganhou de presente do Corinthians, o gol contra. Ou o Corinthians ganhou de presente o gol do Rodinei contra. Se você não faz nada para fazer o gol e alguém marca um gol contra patético, né? Aí é difícil, né? Isso é raro, não acontece toda hora. O Atlético trabalhou para ganhar o jogo, ele fez a vantagem e depois, de certa forma, ele se protegeu, mas tinha uma saída perigosa. Eu imagino que o Atlético vai fazer aquilo que nós vimos depois do 1-0. Segunda metade do primeiro tempo. Ele está em vantagem, ele vai se fechar, vai chamar o Palmeiras para o campo dele, mas vai ser perigoso. Vai ter saída com velocidade, vai agredir, vai levar perigo. É o que eu imagino mais ou menos como ele fez aqui naqueles 2-0 com o time reserva no Campeonato Brasileiro. É isso que eu imagino que o Atlético vai fazer. Talvez o próprio Scolari, lá com a sua comissão técnica, tenha percebido que jogar daquela maneira como jogou contra o Flamengo não resolve. Porque, na verdade, mesmo no jogo de volta, né, o Flamengo, eu sempre gosto de lembrar isso, o gol de bicicleta do Pedro não é só a bicicleta, é uma longa, interminável troca de passes e o Atlético assiste. Vamos ficar aqui protegendo. A bola vai, uma hora encontra o espaço e pimba, gol 1-0, perdeu o jogo. Depois ainda teve a chance lá que o Gabriel perdeu, que mandou na trave, uma chance incrível. Então eu imagino que o Atlético vai retomar a postura que estava apresentando quando estava vencendo por 1-0, mas tinha 11 homens. E se o Palmeiras não tem o Danilo, o Atlético não tem o Hugo Moura. Bom para o Atlético, né? Porque é um tremendo trapalhão, né? O jogador que faz aquilo ali já poderia ter tomado outro amarelo numa outra entrada anterior. Né? Se o árbitro fosse o árbitro brasileiro, de repente já tomava vermelho ali mesmo. Aí faz aquilo ali. Então joga o Eric, joga um outro qualquer lá, é melhor do que jogar o Hugo Moura. A gente conhece o Hugo Moura de outros carnavais, né? É um jogador limitado, teve uma passagem, quando emprestado pelo Flamengo ao Curitiba, boa. Ali dentro da realidade do Coritiba, que lutava para não cair, caiu assim mesmo, o Atlético meio que se empolgou, pegou emprestado e contratou. Mas eu acho que é um jogador que não vai fazer a menor falta, a ausência dele pode até ajudar o time do Atlético a não correr tantos riscos assim, né? Até porque depois que ele foi jogar lá no Paraná e com o Felipão, ele ficou ainda mais agressivo, né? Faz muita falta. Porque aquela coisa, a gente sabe que o Felipão, o time dele marca e picota o jogo e faz falta. E ele faz muito rodízio de falta. E o jogador como ele, é um perigo você estimular a fazer esse tipo de coisa, porque vai fazer muita falta e faltas que vão gerar cartão. Agora, ontem eu gostei muito do Thiago Heleno, achei muito bem, e o Fernandinho. Fernandinho fez um grande jogo também, muito bem o Fernandinho. Abner também. O Abner jogou uma ótima partida, o Kelvin também. Os laterais são muito bons, né? Os laterais do o Abner já é conhecido de outros carnavais e essa temporada o Kelvin tem demonstrado também muita capacidade, muito rápido, né? Vai ao ataque, bem também defensivamente. O Atlético tem bom jogador, o Atlético pode mais, eu estou falando isso desde aquele jogo lá. O Atlético pode mais do que jogar fechado, trancado, como foi no Maracanã. Uma coisa é se defender e você ter alternativas ofensivas. O jogo reativo não é proibido, nem é feio, não. O problema é você jogar só se defendendo. Você fica contra as quadras, tomando pancada o tempo todo, esperando que o cara não vai te nocautear. Mas a qualquer momento vai acontecer, pode acontecer. E você não ameaça, porque você não agride, você não bate, você não vai lá na frente. E eu imagino que contra o Palmeiras o Atlético vai fazer aquilo. Ele está ganhando, ele recua, nega os espaços, causa um desconforto para o Palmeiras. O Palmeiras não gosta de jogar assim, jogar em cima do adversário, girando a bola, não é. Não que não tenha condições de fazer um gol de troca de passe, tem, os jogadores são bons. Mas não é a característica da equipe, né? Então negou espaços já dificulta o Palmeiras. Se sustentar essa vantagem, primeiro tempo, tudo, o Atlético vai num caminho bom. E o contra-ataque, né? Jogadas rápidas que podem levar problema para o time do Palmeiras. Que você tem, por exemplo, um zagueiro como o Gustavo Gomes, é um ótimo zagueiro. Mas como é que ele e o Murilo se impõem? Não é jogando com a linha alta lá no meio do campo. Muitas vezes é o time que está bem protegido.
o goleiro está bem protegido. E quando o Palmeiras tem que sair, ele causa desconforto porque a sua linha defensiva não está acostumada a jogar assim. Ela não está acostumada a ter que fazer aquelas coberturas em velocidade para jogadores que são lançados às suas costas. E isso acontece quando você tem que tomar conta do campo adversário. Então, eu não vejo favoritismo para ninguém, não. Acho que agora está bem equilibrado. Porque o Palmeiras tem um time melhor, joga em casa. Não tem um jogador importante que é o Danilo. Temos aí a dúvida do Veiga até que venha uma informação mais concreta sobre a condição física dele. E o Atlético tem vantagem, né? Está ganhando o jogo, está 1-0 para o Atlético. Nos primeiros, ontem a gente falou aqui, parece que aconteceu o que a gente disse também. Os primeiros 15 minutos, o Atlético partiria para cima, ou tentaria partir, você lembra disso? Partiria para cima do Palmeiras, empurrado pela torcida, jogando em casa, sabendo, para sentir a coisa. E depois ia dar uma refrescada, porque 0-0 era um bom resultado na cabeça do professor Luiz Felipe Scolari, que é o perfil dele. 0-0, bom resultado. Mas ia tentar os primeiros 10, 15 minutos. Foi exatamente o que aconteceu. E depois ele sentiu que não era o Palmeiras que estava sendo aguardado por todo mundo. O Palmeiras começou a decepcionar desde o início do jogo. E aí sentiu que tinha condições de atacar um pouco mais. Fez isso no primeiro tempo, não conseguiu fazer no segundo. O Palmeiras foi incompetente, jogou quase um terço do jogo contra 10 jogadores só e não conseguiu fazer um jogo para empatar. É isso. Eu queria só fazer um registro, porque o Porcari, o professor Rafael Porcari, que é especialista em arbitragem, disse ontem, logo pela manhã, olha, cuidado dos dois treinadores. Esse árbitro pode colocar um dos dois para fora. Piperno falou a mesma coisa. E foi o que exatamente estava escrito logo cedinho no blog do professor Porcari, exatamente isso. E foi o que aconteceu. Estava mais, digamos assim, mais tranquilo. O Abel, o Felipão, num determinado momento, explodiu lá e foi embora. Só para registrar, porque é importante conhecer o perfil dos árbitros que vêm apitar esses jogos importantes. Mas o Abel Ferreira, ele falou sobre as dificuldades, né, do Palmeiras nessa partida e fez, inclusive, elogios ao Filipão, que foi treinador dele, né? Foi o único treinador que convocou o Abel Ferreira para a seleção portuguesa. A gente dá aí a palavra para o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Em primeiro lugar, dizer-te que apanhamos uma equipa experiente e com um treinador também muito experiente que sabe muito bem como joga, sabe muito bem como armadilha as suas equipas, mas neste tipo de jogos a eficácia é determinante. Portanto, eu não sei se estás de acordo comigo, mas a primeira e grande oportunidade de jogo é nossa. E o futebol é isso, nós sabíamos, porque quando chegas a este nível é porque as equipas são boas e portanto nós sabíamos que ia ser difícil. É verdade que o nosso adversário em determinados momentos da primeira parte empurrou-nos mais para trás, mas nós tivemos duas oportunidades que podíamos ter feito golo, e as duas, uma nos pés do Lopes, que estava sozinho, isolado, um bocadinho de mais calma, e seguramente na próxima ele vai ter mais calma, dar 2 toques para não ser precipitado na finalização, e na segunda de cabeça, que é um dos pontos fortes deles, não fez. E o nosso adversário acabou por fazer um golo. Como é o futebol? É um golo. E nós depois procuramos ir atrás. Olha aí, ó, essa é a explicação do Abel. Ele lembra da primeira chance do jogo, mas também depois disso não fez nada, né? O Lopes também. Ele perde esse gol e depois ele dá um contra-ataque que quase o Atlético faz também. Ele esqueceu de falar isso. Mas tá tudo em aberto, né? Você vê que os números tudo aí, melhor campanha, uma série de marcas foi quebrada ontem. Isso é para quebrar mesmo. Isso não é nada confortável. Qualquer atleta ou qualquer clube corre atrás de marcas. Pela primeira vez, eu acho que desde quando o Abel chegou vai ter que tentar reverter um resultado. Várias marcas foram quebradas. Porque toda vez que o Palmeiras conquistava uma marca, a gente falava aqui, ó, mais uma marca quebrada. Que fase que está esse Palmeiras? Porque é muito importante enaltecer quando consegue uma marca e reconhecer que quando perde qualquer tipo de marca, não é legal. Porque quase sempre, ou muita gente faz isso. Olha, maior invencibilidade de tal. E aí quando perde, não quer dizer muita coisa. É igual o ranking. Quando você está liderando o ranking,
muita gente valoriza. Exceto o ranking da FIFA, que não vale nada. Na sua opinião. Aqui lá é uma lata de lixo. Na sua opinião. Mas não é ranking, aqui é uma lata de lixo. Isso. Ranking que tem a Bélgica em segundo. A Bélgica ganhou. Mas quando ficou nem torneio de bolinha de gude. Mas quando ficou 5, 6 anos na liderança, você era andar 1, 2, 3, 4, 5, líder absoluto. Eu e o Carço. Aí caiu, não vale mais nada. A gente tinha o Carço aqui, ele falava assim, tem que ser coerente, esse ranking da FIFA eu não comento, ele é ridículo. É lógico. O Carço é outra conversa. Isso é ridículo. O Carço é outra conversa, porque ele sempre falou isso. Mas é ridículo, eu sempre falei a mesma coisa. Não, desde quando era menininho. Desde quando era menininho. Você vai defender um ranking que tem a Bélgica. A Bélgica e nada é a mesma coisa que nada. Deixa eu só concluir. Desde que um critério seja seguido, o ranking é bom. Nada. Não é bom na sua avaliação perfeita. Mas o que ganhou a Bélgica para ser primeira de ranking? Mas não é por isso que ela liderou, ou lidera, ou vai liderar. Seja o critério que for. Não, então, discorda do critério. Claro, mas tem um critério. Não é porque amanheceu pela manhã o cara que faz o ranking, está muito feliz com a Bélgica e coloca em primeiro lugar. O critério é ridículo. Então, mas... Isso hoje, Nilson, é importante para definir grupos e... É lógico. Também que a gente tem duas importância, seleções. Claro. Claro. Eu sei o que você está falando. A forte Bélgica. É uma vergonha ser eliminado mas por define grupos, né? Às vezes a gente fala grupo da morte, tem 3 seleções fortes. Lógico. Não, mas você pode questionar. Eu não gosto desse critério. Tá bom. Mas tem um critério que é histórico e que, com esse critério que é uma porcaria, o Brasil ficou anos liderando. Anos. E era considerado um ranking dos sonhos. Aqui é o berço do futebol, olha que maravilha. Começou a não ficar na liderança e aí descredenciam o ranking. Quer fazer isso? Pode fazer, não tem problema. Mas eu acho que é um toque de incoerência. E o Abel, ele assumiu que o adversário empurrou ele para trás. Tem esse lado, né, Vamp, do Atlético Paranaense atacar. Claro que é. Ele surpreendeu o Palmeiras. Ele falou, teve um determinado momento que o adversário empurrou a gente para trás. Se o Atlético ficar retrancado, se o Atlético abdica de jogar, o Palmeiras tentaria mais o ataque. Quando o Atlético faz 1-0, o Atlético ainda sai 2 vezes para agredir mesmo. Aí depois que vem a expulsão, aí já é outro jogo, né? E em termos de oportunidade mesmo, foi aquilo que falou, o Lopes teve logo no comecinho do jogo, não fez. E pronto, velho. Eu não sei se no jogo de volta o Atlético vai ficar só atrás. Não sei. Ele pode surpreender de novo. Sabe por quê? Porque o Palmeiras não é o Flamengo, gente. Entendeu? Não, mas o Atlético do Filipão ele vem jogando retrancado. Sim, mas você tem que respeitar. Em quase todos os jogos. jogos. O Atlético está sendo se classificando no jogo fora. Você tem que respeitar, mas entender que ele não está enfrentando o Flamengo. E se não jogar Danilo e Scarpa, Danilo e Veiga, o Palmeiras fica sem duas peças. Não, o Danilo já não joga. Então, Danilo e Veiga. O Danilo não joga e o Veiga pode não jogar em razão da contusão. Só sobra o Scarpa no meio-campo aí. Só sobra o Scarpa no meio-campo. Vai ter dificuldade também, do mesmo jeito que teve sem o Danilo e o Scarpa no primeiro jogo, se não jogar o Veiga. E o Atlético vem classificando sempre fora de casa no sufoco, né? Ele passa do Estudiante, ele passa do Libertar. E olha, como esse programa é de informação... Aí sim, eu gosto das informações. É de informação. Não se pode deixar de observar que a relação entre Scolari e Abel Ferreira é uma relação ótima, espetacular. Né? Eles se gostam muito. E é óbvio que a declaração do Abel Ferreira na coletiva não teria um traço de alguma observação sobre o adversário mais contundente. Tipo assim, no segundo tempo nós atropelamos, tivemos chance, eles só se defenderam. Ele falaria alguma coisa nessa linha. O outro lado está o Filipão, que em nenhum momento ele vai fazer nada que pudesse desprestigiar, minimizar o trabalho do treinador ou do time adversário. É isso. Fora disso, é cascata. Certo? Seja esse o clima. E o Filipão é a mesma coisa. Vai lá ouvir. Então ele está contradizendo o que ele disse. Que dentro de campo ele não tem amigo. O Abel falou Nesse isso. Caso... Ele falou, dentro de campo eu não quero amizade com ninguém. Isso é discurso. Ele falou, não quero amizade com ninguém. Dentro de campo o cara é meu inimigo. Isso é discurso. Ele falou isso. Esse é discurso. Você acha que a relação dele com o Jorginho é a mesma que o Filipão? Mas ele falou que dentro de campo ele não quer amizade. O que fala? Quer dizer que vale para um e não vale para o Filipão? Isso vale, é a vida. Então, é a vida. É óbvio que a relação dele é muito melhor
com o Filipão. É que o time dele não jogou nada ontem. É o que ele vai falar? Nilson César? Isso daí você está batendo na tecla. Eu estou dizendo a relação. Se ele tivesse visto alguma coisa e ele viu que o time dele poderia ter empatado pelo menos no segundo tempo, ele teria falado isso claramente. Atacamos tantas vezes, os caras seguraram, não saíram. Não falou isso. É o Filipão que está do outro lado. As pessoas se preocupam em não machucar algumas pessoas que elas gostam muito. Tem gente que não se preocupa. Tem gente que não liga para isso, não. Então, mas no caso do Abel, que é um homem inteligente, eu entendo que ele se preocupa. E foi assim que ele agiu. Se fosse um outro treinador, ele poderia ter sido um pouquinho mais contundente. Não estou agressivo nem deselegante, mas um pouquinho mais contundente para analisar o jogo. É isso que eu queria dizer.